Amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as mudanças nas regras do Brasileirão, como fica aí a classificação para a Libertadores de 2027. Vamos falar também da tabela, tá? Trazer toda a tabela que foi enviada aí pela CBF, que vai acontecer no Brasileirão no ano que vem, que começa já em janeiro, tá? Você vai entender direitinho por que isso acontece, mas já peço antes de mais nada que você deixe aquele like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Sem mais delongas, vamos às notícias. O brasileiro continua com 20 times participantes nessa edição, né? Então nós tivemos aí 4 que foram rebaixados, o Fortaleza, o Ceará, o Juventude e o Sport. Em seus lugares entraram aí Chapecoense, Remo, Atlético Paranaense e Curitiba que foi o campeão da Série B. Como nós sabemos disso tudo aí, falava-se muito em 3 rebaixados ao invés de 4, mas continuam 4 rebaixados, tá bom? Outra mudança que teve é em relação aí à transição na negociação de jogadores, né? Até o ano de 2025, o jogador só podia fazer 7 jogos para poder ser negociado com outro time também da Série A. Esse ano mudou, tá? Ele pode fazer até 12 jogos. A partir do momento que ele fizer o 13º, ele não pode mais ser transferido para um time da Série A. Então, essa mais uma aí das mudanças, tá bom? Outra coisa que se falava muito era a quantidade de estrangeiros, tá? Então ficou aquela dúvida, continua 9 estrangeiros, não continua? E a CBF, por enquanto, manteve essa questão dos 9 estrangeiros. Isso não quer dizer que possa ser mudado ainda antes do campeonato, porque o conselho da CBF se reúne 15 dias antes de começar o Campeonato Brasileiro. Então pode haver uma mudança. Eu não sei se haverá ou não, por conta do que isso depende de prazo, né? De repente alguns times contratam estrangeiros e só é avisado em cima da hora. Então acredito que isso é uma mudança que, se for acontecer, acontecerá em 2027 e não nesse momento. E quem esteve aqui com a gente acompanhando nossos vídeos, vai lembrar que eu pus esse vídeo aí, ó. 2 vagas para a Libertadores. Por quê? Através da Copa do Brasil, tá? Porque no Brasileirão de 2025 era assim, os 4 primeiros iam para a fase de grupo e os quinto e o sexto lugar iam para onde? Para a pré-Libertadores, certo? Mas isso daí agora mudou, tá? Serão 4 times indo direto para a fase de grupo e somente um para a pré-Libertadores. Por quê? Porque na Copa do Brasil, que antes era somente o campeão para a Libertadores, a partir de 2026 irá o campeão para a vaga direto de grupos, como sempre foi, e mais uma vaga para o vice-campeão aí ocupando essa posição. Dessa forma, o Brasileirão ficaria assim, ó, com 4 vagas e uma na pré-Libertadores. Mas eu vou explicar direitinho para vocês, que vocês devem ter algumas perguntas, né? Por exemplo, digamos que o campeão da Copa do Brasil consiga a vaga no Brasileirão para a Libertadores entre os 4 primeiros. O que acontece? A vaga vai para o brasileiro? Não. A vaga vai para o vice da Copa do Brasil, né? Então, o vice-campeão da Copa do Brasil agora passa a ter um certo valor, né? Porque essa vaga não vai lá para a Libertadores. Então, se um time for campeão da Copa do Brasil e for campeão da Sul-Americana, como é que fica, De Lazari? Ele vai para a Copa do Brasil. Mas o time que está na Copa do Brasil, vice-campeão, também conseguiu a vaga, né? Então os dois já teriam a vaga ali dentro do brasileiro, porque o campeão brasileiro mais o vice-campeão brasileiro foram ali campeões da Copa do Brasil e vice-campeão. Como é que fica essa vaga de pré-Libertadores? Aí sim ela vai para o brasileiro, tá? Nesse caso, essa vaga de pré-Libertadores passa a ser do brasileiro. Foi uma forma aí de valorizar a Copa do Brasil, tá bom? E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas a CBF já
produziu a tabela do Campeonato Brasileiro. Já por que, gente, ela produziu? Porque o Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro de 2026, por conta da Copa do Mundo de Seleções que acontece no meio do ano. Então, a final do Brasileirão vai ser aí no dia 2 de dezembro. E aí, o que que eu fiz aí para o amigo do canal, né? Eu coloquei a tabela aí, ó, da primeira 38ª rodada, mas o amigo do canal, eu vou passar aqui somente os jogos dos 4 maiores de São Paulo. Os demais jogos que estão aí, o amigo do canal pode ir pausando o vídeo e vendo para frente os jogos do seu time de coração. Então, na primeira rodada, o São Paulo pega o Flamengo, no Morumbi, o Atlético Mineiro recebe o Palmeiras, a Chapecoense recebe o Santos e o Corinthians recebe o Bahia. Na segunda rodada, teremos já o primeiro clássico paulista entre Santos e São Paulo. Já o Palmeiras enfrenta o Vitória em casa e o Atlético Paranaense recebe o Corinthians. Já na terceira rodada, o São Paulo enfrenta o Grêmio, o Internacional enfrenta o Palmeiras, o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino e o Santos enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa. Na quarta rodada, o Santos enfrenta o Vasco, o Palmeiras enfrenta o Fluminense, o Cruzeiro recebe o Corinthians e o Coritiba recebe o São Paulo. Na quinta rodada, o Vasco recebe o Palmeiras, o São Paulo recebe a Chapecoense, Mirassol recebe o Santos e o Corinthians recebe o Coritiba. Na sexta rodada, o Santos faz o clássico com o Corinthians na Vila Belmiro. O Palmeiras enfrenta o Mirassol e o Red Bull Bragantino recebe o São Paulo. Na sétima rodada, o Santos enfrenta o Internacional, o Palmeiras enfrenta o Botafogo, o Atlético Mineiro enfrenta o São Paulo e a Chapecoense enfrenta o Corinthians. Na oitava rodada, o clássico entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi. O Corinthians faz clássico com o Flamengo na Neoquímica Arena e o Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão. Na nona rodada, o Fluminense recebe o Corinthians, o Santos recebe o Remo, o Palmeiras recebe o Grêmio e o São Paulo vai jogar no Beira-Rio contra o Internacional. Na décima rodada, o Flamengo recebe o Santos, o São Paulo recebe o Cruzeiro, o Corinthians recebe o Internacional e o Bahia recebe o Palmeiras. Na 11ª rodada, o Santos recebe o Atlético Mineiro, o Corinthians na Neoquímica Arena joga contra o Palmeiras do Clássico e o Vitória enfrenta o São Paulo lá no Barradão. Na 12ª rodada, o Vasco enfrenta o São Paulo, o Santos enfrenta o Fluminense, o Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense e o Vitória recebe o Corinthians. Na 13ª rodada, o São Paulo recebe o Mirassol, o Red Bull Bragantino enfrenta o Palmeiras, o Corinthians recebe o Vasco e o Bahia recebe o Santos. Na 14ª rodada, o São Paulo recebe o Bahia, o Palmeiras faz clássico com o Santos no Allianz Parque e o Corinthians vai até Mirassol enfrentar o Mirassol. Na 15ª rodada, o Santos recebe o Bragantino, o Corinthians faz clássico na Neoquímica Arena com o São Paulo e o Remo recebe o Palmeiras. Na 16ª rodada, o Fluminense recebe o São Paulo, o Botafogo recebe o Corinthians, o Santos recebe o Coritiba e o Palmeiras recebe o Cruzeiro. Na 17ª rodada, Flamengo e Palmeiras fazem o clássico dos atuais aí campeões e vice da Copa do Brasil, aliás, do Brasileirão. O São Paulo recebe o Botafogo, o Corinthians recebe o Atlético Mineiro e o Grêmio recebe o Santos. Na 18ª rodada, o Santos recebe o Vitória, o Palmeiras recebe a Chapecoense, o Grêmio recebe o Corinthians e o Remo recebe o São Paulo. Fechando o primeiro turno, na 19ª rodada, o Botafogo recebe o Santos, o São Paulo recebe o Atlético Paranaense. O Corinthians enfrenta o Remo e o Coritiba recebe o Palmeiras. Na 20ª rodada, o Flamengo enfrenta o São Paulo no jogo de volta, Maracanã. O Santos recebe a Chapecoense, o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro e o Bahia recebe o Corinthians. Na 21ª rodada, o clássico São Paulo e Santos é no Morumbi. O Corinthians recebe o Atlético Paranaense e o Vitória recebe o Palmeiras. Na 22ª rodada, o Santos enfrenta o Atlético Paranaense. O Palmeiras enfrenta o Internacional, o Grêmio, o São Paulo e o Corinthians vai ser aí recebido pelo Red Bull Bragantino. Na 23ª rodada, o Fluminense recebe o Palmeiras, o Vasco
enfrenta o Santos, o São Paulo recebe o Coritiba e o Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro na Neoquímica. Na 24ª rodada, o Santos enfrenta o Mirassol, o Palmeiras recebe o Vasco, o Coritiba recebe o Corinthians e a Chapecoense recebe o São Paulo. Já na 25ª rodada, o São Paulo recebe o Bragantino, o Corinthians faz clássico com o Santos na Neoquímica e o Mirassol recebe o Palmeiras. Na 26ª rodada, o Botafogo enfrenta o Palmeiras. O São Paulo recebe o Atlético Mineiro, o Corinthians recebe a Chapecoense, o Internacional recebe o Santos. Na 27ª rodada, o Flamengo recebe o Corinthians, o Santos recebe o Cruzeiro e o clássico entre Palmeiras e São Paulo será na Allianz. Na 28ª rodada, o São Paulo enfrenta o Internacional, o Grêmio enfrenta o Palmeiras, o Corinthians recebe o Fluminense e o Remo enfrenta o Santos. Na 29ª rodada, o Santos enfrenta o Flamengo, o Palmeiras recebe o Bahia, o Cruzeiro recebe o São Paulo e o Internacional recebe o Corinthians. Na 30ª rodada, o São Paulo enfrenta o Vitória, o Palmeiras faz clássico no Allianz com o Corinthians e o Atlético Mineiro recebe o Santos. Na 31ª rodada, o Fluminense recebe o Santos, o São Paulo recebe o Vasco, o Corinthians recebe o Vitória e o Atlético Paranaense recebe o Palmeiras. Na 32ª rodada, o Vasco recebe o Corinthians, o Santos recebe o Bahia, o Palmeiras recebe o Bragantino, o Mirassol recebe o São Paulo. Na 33ª rodada, o clássico entre Santos e Palmeiras é na Vila, o Corinthians recebe o Mirassol e o Bahia recebe o São Paulo. Na 34ª rodada, o São Paulo faz o clássico com o Corinthians no Morumbi, o Palmeiras enfrenta o Remo e o Red Bull Bragantino recebe o Santos. Na 35ª rodada, o São Paulo enfrenta o Fluminense, o Corinthians recebe o Botafogo, o Cruzeiro recebe o Palmeiras e o Coritiba recebe o Santos. Na 36ª rodada, o Botafogo recebe o São Paulo, o Santos recebe o Grêmio, o Palmeiras recebe o Flamengo e o Corinthians vai jogar fora de casa com o Atlético Mineiro. Já na 37ª rodada, o São Paulo enfrenta o Remo e o Corinthians enfrenta o Grêmio, ambos em casa. O Vitória vai receber o Santos, Chapecoense recebe o Palmeiras e fechando a 38ª rodada, o Santos recebe o Botafogo, o Palmeiras recebe o Coritiba, o Corinthians vai jogar com o Remo fora de casa e o São Paulo vai jogar fora de casa com o Atlético Paranaense. Então, espero que os amigos do canal aí tenham gostado das informações sobre as mudanças de regra, a tabela para ficar bem informado, os horários e os locais exatos serão aí redigidos pela CBF somente em janeiro, após a definição dos campos aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostar, é claro, deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão, né? Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e comente aí, né? Qual time começa aí mais tranquilo no Brasileirão, né? O São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians? Quem você achou aí que tem mais dificuldade no começo, né? O Santos? Comenta aí com a gente e, claro, né? Compartilhe com os amigos, com a família. Valeu, até mais, um abraço.